pessoal, hoje é dia de trazer aqui, olha só, Felipe do canal Meu Tio Oscar. O ano passado inteiro eu fiquei participando do programa e agora a gente tá fazendo esse collab aqui. Faz tempo que a gente tava planejando, né, esse encontro. Verdade. Mas a gente tá aqui por um motivo bem óbvio e muito especial, que é falar sobre Oscar. O Oscar, né? Tá chegando aí, Exatamente. Né? Nada mais apropriado que a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Sim, né? A gente tá naquele processo de maratona, que eu imagino que muitos de vocês devem estar também já há algumas semanas. E a gente decidiu, assim, baseado em algumas conversas, né, que a gente já teve sobre o assunto, falar sobre os mitos do Oscar. São alguns lugares comuns, assim, algumas noções, né, que geralmente rondam a cabeça das pessoas que costumam acompanhar o Oscar, e a gente tá aqui um pouco pra desconstruir esses mitos, né, alguns desses mitos. Ano passado a gente viveu esse processo de imersão, né, eu principalmente, né, o Felipe já tava familiarizado com essa questão do Oscar faz tempo, e aí eu vivi esse processo de imersão e durante o ano passado inteiro mesmo a gente desconstruía muita ideia. Quando eu entrei no programa eu pensava algumas coisas que agora eu já relativizei um pouco. A gente sempre conversa nos bastidores, a gente fica se provocando e tudo mais. Então a gente pensou nada mais apropriado do que falarmos sobre os mitos que rondam essa premiação tão importante. Não, e essa é a parte boa de aprender, né, Joyce? Sim. Estudar e entrar dentro mesmo do assunto pra falar com mais propriedade, Sim, né? com certeza. Então vamos lá? Bora? Bora? Bom, Felipe, filmes de Oscar são ruins? Porque tem muita aquela ideia, de, é filme de Oscar, então, nossa, deve ser qualquer coisa. Tem um pouco esse... Mas você concorda comigo, Joyce, que se o filme de Oscar fosse ruim, então tá tudo errado, né? Porque, teoricamente, se aquilo ali é uma eleição do melhor que se produz no cinema, não pode ser ruim. Os filmes têm que ser bons, né? É que existe um pouco, essa pergunta tá meio atrelada a essa questão do preconceito que existe um pouco a essa premiação, né? Exatamente. E assim, sempre também tem a questão de que gosto, quando a gente fala de arte, quando a gente fala de cinema, também é relativo, né? Uhum. Então você, às vezes, um filme que você gosta, eu não gosto, e vice-versa. E isso ficou evidente em vários dos debates que a gente fez lá no canal do Meu Tio Oscar ano passado, né? Na primeira temporada. Mas eu trouxe aqui alguns títulos aqui só para exemplificar. Vamos lá, filmes que já ganharam o Oscar aí de melhor filme. Eu trouxe anotado, que são vários, né, gente? São 90, 89 até hoje. Mas, por exemplo, Poderoso Chefão. Sim. Poderoso Chefão é um filme ruim, será? Amor, Sublime Amor, que é um musical lá da década de 60, no auge dos musicais. E O Vento Levou, um dos maiores filmes aí dos estúdios de todos os tempos. Sem Novidades no Front, A Um Passo da Eternidade, A Malvada, Os Infiltrados. Assim, acredito que a maioria dos cinéfilos, de quem acompanha o seu canal, concorda que são títulos legais. Agora, vamos ampliar essa visão para outras categorias, porque a gente às vezes se foca muito na categoria de melhor filme. Sim. Mas e melhor filme em língua estrangeira, por exemplo? Não, isso é excepcional, uma das categorias que eu mais gosto. Então, aí você vai para Ladrões de Bicicleta, Rashomon, Estrada da Vida, Noite de Cabiria, 8,5 do Fellini, Guerra e Paz, que é aquele épico russo, né, soviético. Que a gente tem vídeo aqui no canal já, aproveitando. Exatamente, aproveite e assista o vídeo. Cinema Paradiso, quer dizer, são todos filmes que ganharam. E assim, você não pode encarar a categoria de melhor filme em língua estrangeira como sendo menor ou menos importante. É um reconhecimento da academia, daqueles membros, para filmes que são produzidos em língua estrangeira, né? E todos eles venceram. E também, para completar ainda esse raciocínio, eu diria que a gente não pode também se prender só aos que venceram. Sim. Mas os indicados, tem muito filme indicado que é muito bom, né? Que então, não ganha. Que você vai, Cidadão Kane, Apocalipse Now, Bonnie e Clyde, Tubarão, Nascido em 4 de Julho, que são alguns filmes que a gente até viu ano passado, mas tem tantos outros. Eles às vezes não vencem, né, por circunstâncias do tempo e do espaço, de tudo, mas estão lá. Então, assim, eu acho que é um pouco de birra afirmar que o filme de Oscar é filme ruim. Às vezes você pode não concordar com alguma linha de pensamento, daquela seleção, né, daquele comitê, que é um comitê de 7 mil pessoas, mas não deixa de ser um clube, né? Agora, afirmar que os filmes são ruins eu acho um pouco forçação, né? É um pouco extremo. Derruba um pouco também aquela ideia do filme com cara de Oscar, né? Total. Tem um pouco que a gente já vai falar daqui a pouco. Isso. Mas indo pro segundo tópico. Filmes alternativos e independentes não tem vez no Oscar? Mito.
Esse é mitaço. Olha só, a galera já começando a dar dislike, não vai nem dar não dê dislike. Espera aí, segura até o final que vocês vão ver que faz sentido o que a gente tá falando. Deixa eu explicar o que acontece. Eu, pra poder vir com mais subsídios, eu fiz uma pesquisa dos últimos 10 anos. Vamos pegar a história recente da academia. Sim, tá mais próximo do que a gente lembra, do que a gente assistiu. Exatamente, a galera provavelmente assistiu todos esses filmes. Então vamos lá, ano passado, né, na última edição do Oscar, o filme que venceu foi Moonlight. Se a gente pegar a bilheteria, o top 100 da bilheteria, das maiores bilheterias do ano passado, Moonlight sabe em qual posição, Joyce? 92. Então por pouco ele não fica nem entre as top 100 das maiores bilheterias. Comparado com outro favorito, que era o La La Land, também não tem filme mais diametralmente opostos do que esses dois. Né? Exatamente, né? Ou seja, é um filme muito menor, muito mais pequeno do que as pessoas acreditam que seria um filme, né, apoiado pela academia. Mas vamos voltar mais. Spotlight, posição 62. Birdman, 78. 12 anos de escravidão, 62. E são filmes também com um orçamento relativamente baixo, né? Exatamente. Então onde é que eu quero chegar? Se a gente for até 2009, a gente tem Guerra ao Terror, venceu da maior bilheteria de todos os tempos, que é Avatar, e ele ficou em 116º em maiores bilheterias. Então assim, eu sempre brinco, se o dinheiro fizesse toda a diferença e os independentes não tivessem nenhuma vez no Oscar, quem ia vencer o Oscar é Velozes e Furiosos, é o Transformers, é o, sei lá, o Harry Potter. Isso nem acontece, né? Aliás, pelo contrário, né? Ultimamente a academia tem sido criticada por não indicar Batman, por não indicar filmes de super-herói, né? Que poderiam estar lá, Transformers, Mad Max, né? No ano que estava concorrendo não ganhou, e também muita gente foi muito crítico em cima da academia. Então, assim, isso é um mito. Agora, tem sido uma tendência também, né? Sim. Os filmes independentes conseguindo chegar lá. Exatamente. Isso que eu ia fazer a correção agora, né? Esse é um movimento que vem acontecendo principalmente nos últimos 15, 20 anos. A gente vê que, pelo contrário, os filmes independentes ou alternativos, eles na verdade têm mais chance de chegar, ultimamente tem tido mais chance de chegar do que as grandes produções de estúdio. Por mais estranho que isso possa soar para o ouvido da galera que cresceu ouvindo que o Oscar é o prêmio da indústria, mas ultimamente essa tendência tem virado. Agora, se a gente for um pouquinho mais para trás, em termos de tempo, também não quer dizer que antigamente só os estúdios reinavam. E aí eu tenho alguns exemplos aqui bem rápidos aqui para demonstrar isso. Em 96... Inclusive foi um ano que a gente debateu lá. A gente debateu lá. Vai ser uma chuva de links aqui, esse vídeo. Então já... Exatamente. A gente tinha 5 filmes indicados, gente, e 4 independentes. Só um filme era de um grande estúdio. Fiquei até surpresa. Se a gente voltar mais, vamos para a década de 80. Em 81 a gente tinha indicado, por exemplo, Os Caçadores da Arca Perdida e Reds, que é uma produção de 3 horas e meia, enorme e tudo mais. Quem ganhou foi Carruagem de Fogo, um filme independente inglês muito menor do que esses outros dois. Voltando mais, em 77, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, que a gente também falou no debate, ganhou de Guerra nas Estrelas, um dos maiores de todos os tempos. Ou seja, se a gente vai voltando, a gente vê que não é bem verdade que o cinema independente nunca conseguiu. Se a gente for até... acho que fica, na cabeça da galera fica mais aquela imagem, é Titanic, 11 Oscars. Exatamente. Fica muito mais aquela coisa que foi um marco. Sim. E que chama atenção e que você fica pensando, nossa, que filme grandioso, ganhou tudo. Então você acaba ficando naquele imaginário de lembrar desses filmes que levaram milhares de Oscars. Exatamente. Que geralmente eram produções grandes, assim. Exatamente. É o que marca mais, né? O Titanic, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Sim. Ben-Hur, O Vento Levou... A saga O Voo. Senhor dos Anéis ao todo levou muitos Oscars. Exatamente. Então tem lógico, tem esses exemplos, né, de filmes que foram um estouro, um sucesso total de bilheteria e também ganharam o Oscar, mas tem todo esse outro mundo dos independentes e alternativos que também tem marcado presença. Então, assim, filmes alternativos e independentes não tem vez? Mito. Bom, já que você falou dessa questão da grana, de investimento e orçamento, a gente vai pro nosso terceiro mito que tem tudo a ver com isso. O dinheiro e a publicidade mandam nos resultados? Acho que tem tudo a ver com esse mito anterior que a gente falou. Uma coisa tá ligada à outra, né? Assim, eu vou usar para responder essa pergunta uma afirmação que eu ouvi uma vez de um crítico que todo mundo conhece, que é o Rubens Evaldo Filho. Sim. Uma vez perguntaram para ele isso e ele respondeu uma coisa que eu concordo muito com ele. O que é muito difícil, né, concordar com ele. É difícil, mas acho que nesse ponto ele foi muito feliz, que ele falou o seguinte: gente, o Oscar ele não é justo, mas ele é honesto.
O que ele quer dizer com não é justo, mas é honesto? Nem sempre o melhor filme ganha. Sim. E a gente sabe, ao longo dos anos, das décadas, muitas vezes os melhores filmes não vencem, ou os filmes que a gente acredita que deveria ter ganho não conseguem. Agora, não tem como você fazer como sei lá, no Congresso Nacional, sabe? Você comprar um Oscar, sabe? Sim. Tem como você comprar votos, você fazer... Até porque cada um tá votando para si mesmo, né? São muitos interesses envolvidos. Então, o que eu costumo falar? É óbvio, aqui ninguém vai achar o contrário, que quanto mais investimento em publicidade... Não vamos ser levianos e inocentes. Exatamente, não sejamos inocentes de achar que as campanhas que os estúdios fazem, que as distribuidoras fazem, não influenciam. Os jantares oferecidos. Exatamente. Óbvio que isso aí vai influenciar. Sim. E vem influenciando desde o início, desde que o Oscar é Oscar, isso é histórico, isso, né? É estrutural isso, né? Exatamente. Agora, isso não garante, né? Porque se garantisse... La La Land provavelmente tinha vencido de Moonlight. Tudo, né? Tinha vencido tudo. Tinha vencido tudo. O Regresso provavelmente tinha vencido de Spotlight. Então, sim, quer dizer, não é determinante. Ajuda muito, ajuda. Um filme que não tenha o mínimo de investimento para ser promovido, para ser visto, para ser lembrado, sim, dificilmente vai conseguir chegar lá. Agora, o dinheiro não é certeza de sucesso. Boa. Tinha muito essa ideia, a gente debatia muito isso, né? Esse próximo mito virou até meio que uma piada, muita gente comenta, mas eu acho que tem uma base aí, tem um porquê das pessoas acharem isso. Pra ganhar Oscar tem que falar de holocausto ou de desgraças em geral? Olha, aí esse é um mito que é parcialmente verdade, né? Porque assim... Vamos relativizar esse mito. Vamos relativizar o mito. Eu não diria que você precisa falar de holocausto ou de desgraça, mas os dramas são muito mais abraçados pelos, sim, membros da academia. Eles têm uma penetração, assim, uma aceitação muito maior. Exatamente, muito maior. Se você pega toda a lista de filmes vencedores ao longo da história, a imensa maioria são de dramas, né? E dramas, muitos deles com guerra envolvida, né? Com várias atrocidades da humanidade. Cinebiografias super pesadas. Super pesadas. De superação e, enfim, de tristezas várias. Exatamente. Então tudo isso está muito presente. Eu acredito que isso não seja nenhuma coisa só da academia. Se você pega os vencedores de Cannes, de Veneza, de Berlim, de Gramado, a grande maioria também pega por esse lado, né? Tem que se aproximar mais daquele drama comum, né? Exatamente. Daquele drama que une, assim... sei lá, pessoas de qualquer lugar. E exatamente. Que é meio... As comédias têm mais dificuldade, né? Agora, já teve filmes que tem uma temática um pouco mais leve que venceram. Então, sabe, alguns exemplos recentes aqui. O Artista é um filme que fala de cinema, né? Ele não é um filme de uma tragédia. Que estava concorrendo com outro filme que também fala de cinema, que era o Hugo Cabret, né? O Hugo Cabret, que também, exatamente, uma ode ao cinema, do Scorsese e tudo mais. O Discurso do Rei, né? Apesar de ter um background lá de uma questão monárquica, mas é um drama muito pessoal, é leve, não tem nada assim. O Senhor dos Anéis é um filme de fantasia. Chicago é um musical. Shakespeare Apaixonado é uma comédia romântica, né? Bem diferente do Resgate do Soldado Ryan, que é quem concorria com ele. E aí a gente vai voltando aqui, a gente vê Gandhi, que é uma cinebiografia que é muito mais a pessoa, né, do que qualquer outra coisa. A Noviça Rebelde, né, todo mundo já assistiu, é bem leve. Então, assim, a maioria sim é de dramas. Agora, não quer dizer que você necessariamente tem que falar sobre isso para vencer o Oscar. E aí é uma coisa que não é só da academia, né, repetindo o que eu já falei, eu acredito que comitês em geral que escolhem filmes preferem essas histórias, sabe? Eu acho que o que toca mais a gente costuma fazer com que a gente tenha a intenção de votar nisso, né? E gerar reflexões que estão mais próximas da nossa realidade. Exatamente. Assim. Exatamente. Os dramas comuns, né? Exatamente. Eu acho que não é nem só tipo uma questão, é preconceito, a academia não gosta de comédias, mas eu acho que o ser humano, ele prefere, ele se sente muito mais movido por histórias. Acho que ele se vê mais, né, nesse tipo de história. É isso. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Em 89 a gente conversou desse ano lá também no meu tio Oscar, Conduzindo Miss Daisy e Nascido em 4 de Julho. Nascido em 4 de Julho é muito mais porrada, né? Muito mais... Mas Conduzindo Miss Daisy é um drama também, né? Que fala muito sobre a gente mesmo, um filme muito menor e tal. E acabou indo para Conduzindo Miss Daisy, porque é algo mais tocante, algo que a galera se envolve mais, né? Sim. Vamos para o próximo, então. Próximo. Só americano ganha Oscar? Será? Porque geralmente o que se comenta é que o Oscar é meio uma festinha só para americano, que tem
que é um absurdo ter uma categoria melhor filme estrangeiro, que os filmes estrangeiros deveriam estar diluídos aí em todas as categorias. Tem um outro que consegue. O Amor, do Michael Haneke, que conseguiu 4 indicações. Vira e mexe tem um filme estrangeiro que consegue abocanhar alguma indicação que vai além da categoria de melhor estrangeiro. Só que o que costuma se dizer, assim, é que é muito fechado pro cinema norte-americano, que tem uma questão muito bairrista. Então, eu diria, Joyce, que a exemplo dos 2 pontos anteriores, vamos relativizar. Assim, eu não diria que você precisa ser americano para ganhar, ou para ser indicado, ou para estar presente nas esferas e tudo mais. Agora, fazer parte da indústria, sim, faz diferença. Assim, eu não digo nem da indústria, mas do environment. Você jogar o joguinho, né? Jogar o joguinho, exatamente. E aí eu peguei uns dados bem rápidos aqui. Se a gente pegar, Joyce, não sei se... as pessoas às vezes elas esquecem essas coisas, mas dos últimos 7 diretores, o Oscar de melhor diretor, dos últimos 7 que venceram na categoria melhor diretor, só tinha um americano. Que foi ano passado o Chazelle pelo La La Land. Antes disso, quem que ganhou? Cuarón, né? Cuarón, Iñárritu, Ang Lee, o Michel Hazanavicius, que eu sempre tenho dificuldade de falar sobre o nome dele, o Tom Hopper, Danny Boyle, ou seja, tem inglês, tem francês, tem chinês e tem vários mexicanos aí nessa história. Então quer dizer, se fosse só americano mesmo, não teria como, né? Essa galera tá lá. Agora, percebam, Ang Lee... São atores que saíram dos seus países e foram produzir dentro do sistema de Hollywood. É isso que eu ia falar. Assim, se a gente pegar os atores, atrizes que já venceram, tá bem. Mas isso desde o início de Hollywood, né? A Ingrid Bergman não era americana. Sim. E venceu o Oscar, né? O Emil Jennings, que é o primeiro ator vencedor do Oscar, ele é alemão. Ele era alemão, ele não era americano. Porém, ele estava inserido dentro daquela lógica, daquela turma que produz ali nos arredores de Los Angeles. Então, isso ajuda você estar inserido ali naquela galerinha, vamos dizer assim. Você não precisa ser americano, mas é muito mais fácil você ser lembrado se você estiver orbitando aquele círculo. Sim. É mais ou menos isso. Inclusive tem um ano que eu não lembro qual foi, mas meio recente, assim, acho que foi de 2010 pra cá. Não sei se foi no ano que a Kate Winslet foi indicada pelo Leitor, acho que ela até ganhou. Que até quando eles estavam transmitindo o Oscar, eles falaram que das 5 atrizes indicadas, que uma só era americana. Então acho que tinha 2 inglesas, uma francesa. Era super espalhado em uma só. Eles até falaram, é a primeira vez que é uma categoria com uma americana só indicada. Tipo, foi meio um marco, assim. Não, e inclusive... Por pouco não ia ter nenhuma. Assim, exatamente. E se você for mais a fundo mesmo, nenhum brasileiro nunca ganhou um Oscar. Mas a gente já teve 2 diretores indicados. Sim. O Babenco, em 1985, e o Fernando Meirelles, em 2004. O Babenco é argentino, né? Mas ele é naturalizado brasileiro, né? Sim. E a produção, o filme pelo qual ele foi indicado era brasileiro, né? Então, quer dizer, até isso, né? Até a gente já conseguiu ser indicado numa categoria tão importante como melhor diretor, então mostra que não dá pra chegar. Dá pra chegar, é mais difícil, mas dá pra chegar. Até porque, Joyce, não existe nenhuma regra, não tá escrito em lugar nenhum que... nacionalidade define alguma coisa. De forma alguma. Tanto que a categoria de melhor filme estrangeiro não é melhor filme estrangeiro, é melhor filme em língua estrangeira. Tá? Se você fizer um filme no Brasil falado totalmente em inglês, você não pode concorrer nessa categoria. Tanto que filmes ingleses, para poderem participar dessa categoria, eles só poderiam se forem falados, sei lá, em galês, em outras línguas, ou sei lá, francês, mas não pode estar falando inglês. Austrália, todos os filmes do Canadá que são pré-inscritos, da Austrália, da Inglaterra, são todos filmes falados em outra língua que não inglês. Tem o Quebec, né? Sim, francês, exatamente. Mas a Austrália, por exemplo, a Austrália fala inglês, né? A princípio. E tem que entrar no bolo geral. Tem que entrar no bolo geral. Eles não estão concorrendo nessa categoria. Vamos então pro nosso último mito. Vamos lá. Grandes nomes do cinema nunca ganharam Oscar? Charlie Chaplin, Orson Welles, Alfred Hitchcock, por exemplo? Então, Joyce, esse é um dos mitos que eu mais gosto, sabe? Porque alguém algum dia falou isso vem sendo repetido. E aí foram acreditando e ninguém foi investigar. Exatamente, e as pessoas não têm assim, é fácil, gente. Hoje em dia a informação é fácil. Você vai na internet e você consegue achar a verdadeira... Quem foi, quem ganhou, quem não ganhou. A fonte, exatamente. O próprio site oficial da academia tem um sistema de busca de premiados, indicados, que é sensacional, excelente. Eu recomendo. Vamos lá, caso a caso. Orson Welles, né?
nunca ganhou nada? Mentira. Primeiro, ele foi a primeira pessoa e uma das únicas na história a ser indicado no mesmo ano e pelo mesmo filme a 3 categorias diferentes. Melhor mito. Ele que é um mito, né? Ele é um mito. Ele é um mito, cara. Porque ele foi indicado a melhor diretor, roteirista e ator por Cidadão Kane. Sim. E ganhou o de melhor roteiro. Ele venceu o Oscar de melhor roteiro por Cidadão Kane. Geralmente ninguém pensa, só pensar, ele era o diretor no máximo ator, né? Ninguém pensa nessas outras... Exatamente. Então ele ganhou sim um Oscar de melhor roteiro. E depois, em 1970, ele ganhou um Oscar honorário pelo conjunto da obra dele. Que é uma coisa Justíssimo. que... Então, tem gente que não considera o Oscar honorário ou os prêmios especiais válidos. Eu acho pelo contrário. Assim, isso é uma opinião até mais pessoal, mas eu acho que assim, você pegar um indivíduo que tem um conjunto de obras importantes e relevantes e reservar um momento de homenagem pra ele, eu acho mais... importante do que ele ganhar por um filme só. Exatamente. Porque é um reconhecimento do conjunto da obra, da trajetória da pessoa. Exatamente. Quer dizer que ela teve uma participação importante para aquela indústria, né, para a história do cinema, e você vai destacar todo esse trabalho. Exatamente. E ele ganhou em 1970. Então, quer dizer, ele não é isso que só não ganhou. Ele ganhou e ganhou um especial depois, um honorário no final da carreira. Falando do Chaplin, que também é outro que a academia nunca reconheceu ele. Mentira. O Chaplin, ele teve um problema, né, político, né? Ele foi extraditado dos Estados Unidos. Suíça, né? Foi pra Suíça, morou na Suíça. Mas antes disso, logo na primeira cerimônia, em 1929, ele já ganhou um Oscar especial. É outro mito. E assim, gente, ele foi indicado regularmente nas categorias, só que aí a comissão, naquela época não era como é hoje a academia, era uma comissão mesmo que escolhia os vencedores, e eles acharam por bem que o Chaplin deveria ser retirado das categorias competitivas e eles deveriam dar um prêmio especial honorário para ele pela realização do filme O Circo, pela versatilidade dele de conseguir roteirizar, dirigir, produzir, atuar e tudo mais. E aí ele ganhou um prêmio especial logo na primeira cerimônia pelo filme O Circo. O cara tava acima das categorias. O cara tava acima das categorias, o cara era um gênio, né? E aí ele conseguiu esse reconhecimento todo. Aí depois, já no final da vida dele, no final da carreira dele, ele foi indicado várias outras vezes nesse intervalo, mas em 1971, um ano depois até, ironicamente, que o Welles, ele ganhou um Oscar honorário pelo conjunto da obra de novo. Ele conseguiu um visto temporário para entrar nos Estados Unidos apenas para a cerimônia. O governo americano abriu essa exceção. Se fosse hoje em dia já não ia conseguir, Trump não ia deixar. Trump não ia deixar de jeito nenhum. E é um dos momentos, Joyce, até hoje, mais lembrados, mais emotivos de toda a história do Oscar. Assim, esse vídeo está disponível aí pela internet, procure. Recomendamos. É muito assim, é tocante você ver ele já no final da vida dele, velhinho já, ele extremamente emocionado. E o negócio foi tão forte que foi o último momento da cerimônia. Todos os Oscars daquele ano já tinham sido entregues, inclusive de melhor filme, e eles reservaram o encerramento daquela cerimônia para o Chaplin. É muito bom, gente. E se não bastasse isso, no ano seguinte ele ainda ganhou mais um Oscar por ter composto a trilha de Luzes de Ribalta. É um filme da década de 50, porém, como ele estava proibido de ser lançado nos Estados Unidos, só foi lançado na década de 70, ele concorreu e venceu mais um Oscar, mas aí ele não estava presente. Mas enfim, ele ganhou 3 Oscars, sendo 2 honorários. Então não é pouca coisa. E pra encerrar, tem o Hitchcock, né? Que todo mundo aponta também como sendo um eterno injustiçado. Injustiçado. Ele realmente nunca ganhou um Oscar de melhor diretor, porém ele ganhou um prêmio Irving Thalberg, que é dedicado a cineastas e normalmente produtores que tem um conjunto de grandes obras, né? Sim. A gente comentou eles também, né? Qual debate que foi que a gente 1967. Foi o primeiro. Que foi o primeiro. E aí a gente até brinca, né, no vídeo lá do canal do meu tio Oscar, que o Hitchcock, na verdade, ele não deve ter ganho outras vezes, porque ele não era um cara que frequentava muito. Clubinhos. Ele não era dos clubinhos. Ele não curtia muito gente, né? Resumindo, era isso. Exatamente. E aí ele acabou não vencendo. Mas ele tem esse prêmio especial, que é pelo conjunto da obra, também merecidíssimo. Você não mencionou, Joyce, mas só pra fechar, ainda tem um outro nome que todo mundo se refere, que é o Kubrick. Sim, exatamente. O Kubrick, gente, pra quem não sabe, ele teve 13 indicações ao longo da carreira dele, né? Como diretor, como produtor, como roteirista. Ele era bem envolvido em todas as etapas, assim, né? Muito, né? Ele era um diretor-autor, né? Sim. Ele se envolvia em todas as etapas. Ele também não venceu nunca como... Esse, eu acho que talvez seja o único nome que existe um pouco, que a crítica é um pouco válida
Ele só ganhou um Oscar na vida dele, mas não foi por nem dirigir, nem escrever, nem produzir nada. Foi pelos efeitos visuais do filme 2001, Sim. Uma Odisseia no Espaço. Mais do que justo. Sim, mais do que justo, mas foi por efeitos visuais, né? Por um cara que nem o Kubrick. Por um cara como o Kubrick... Fica aquele gostinho, né? Assim, né? Exatamente, foi aquele gostinho amargo. Então eu acho que é o único nome que eu... Mas assim, a academia ela se arrepende tanto, eu acho, hoje, que volta e meia, logo depois que ele faleceu, né? Na cerimônia de 2001, se não me engano, eles fizeram um clipe todo dedicado a ele, enfim. É algo que eu acho que é o único... Acho que a galera achou que ia ter tempo de reparar o erro e não deu tempo. Eu acredito Foi bem que súbita sim. a morte dele. Sim, do nada, né? Então eu acho que se ele ainda tivesse vivido alguns anos a mais, eu acho que ele teria vencido um honorário pelo Conjunto da Obra, um prêmio Irving Thalberg. Não deu tempo. Sim. E eu acho que é o único nome desses todos que a crítica é válida. Os demais são mitos também. Galera, se vocês tiverem mais algum mito, alguma frase feita, assim, que vocês costumam escutar por aí com relação ao Oscar, comenta aqui pra gente, que o Felipe responde, eu respondo. Quem sabe a gente faz um segundo vídeo, né? Mito sobre o Oscar parte 2. Verdade. A cerimônia tá chegando, a gente tá super envolvido aqui em maratonas e apostas e tudo mais. Fica o convite aqui pra vocês conhecerem o meu tio Oscar. Já falei dele aqui no canal em outras ocasiões, mas sempre vale a pena dar uma passada. Esse ano eu vou fazer algumas participações mais esporádicas lá pelo canal. Ano passado elas eram mais temáticas, assim, quase mensais. Mas é um projeto que eu gosto muito, que eu gostei muito de fazer parte, foi um enorme aprendizado e que vira e mexe eu vou aparecer. Com certeza. Obrigadão. Obrigado a você, Joyce. E se inscreva também no canal do meu tio Oscar, viu? Sim. Dê uma passada lá, se inscreva e acompanhe lá o conteúdo, que é bem legal. Obrigado, Joyce, pelo convite. Imagina, viu? E acompanhe também os vídeos especiais que o Felipe fez nessa temporada de premiações, né, pré-Oscar, com alguns chutes, alguns palpites. A análise dos filmes que estão indicados aí na categoria Melhor Filme, tá tudo lá. Então vale bastante a pena. Até a próxima, galera. Tchauzinho. Tchau, tchau.